Meus amados, esse é o nosso momento do culto precioso, onde vamos meditar na palavra do Senhor, termos esse tempo, de fato, de aprofundamento na santa e bendita palavra de Deus. E nós vamos ler nesse momento Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30, trata-se da parábola do trigo e do joio, contada por Jesus. Diz o seguinte: mas Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas quando os homens dormiam, o seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram a ele e lhe disseram: Senhor, não semeastes a boa semente no teu campo? De onde vem esse joio? E ele respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai, pois, ambos crescerem juntos até o dia da colheita. Na época da colheita, direi aos que vão fazer a colheita: ajuntai primeiro o joio e ateai-o em feixes, para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-os no celeiro. Amados irmãos, como eu explicitei hoje pela manhã, nós estamos nos nossos devocionais diários da Trilha da Graça, que acontece de segunda a sextas-feiras, às 19 horas. Estamos estudando as parábolas de Jesus e tem sido um tempo tão precioso. Já tivemos pelo menos 7 estudos baseados aí nas parábolas de Jesus. E aí, nós estamos fazendo um estudo cronológico com base nas parábolas, nos evangelhos. E eu reservei o capítulo 13 do livro de Mateus para as nossas mensagens dominicais, visto que aqui no capítulo 13, como referenciei pela manhã, nós temos pelo menos 8 parábolas importantíssimos, onde o rei, o Senhor Jesus, apresenta aos seus súditos, os seus servos, os discípulos e a multidão, como seria a plataforma do seu reino. E hoje pela manhã, como eu disse, estudamos a parábola do semeador. E agora, como lido, vamos estudar a parábola do joio e do trigo. Pois bem, o bojo desta parábola apresenta as mesmas verdades que na parábola do semeador, com pequenas variações. Entretanto, encontramos aqui, como na anterior, o caráter misto do reino de Deus e a separação final e absoluta da humanidade em 2 grupos. Sim, um dos conteúdos aqui colocados é que, no final dos tempos, 2 grupos serão distintos. E um dos conteúdos importantes aqui apresentados nessa parábola é a mistura do mal e do bem. E essa mistura acontece desde sempre, desde os tempos mais imemoriais e em todos e os diversos tecidos sociais, seja no universo acadêmico, no universo político, no universo da economia e mesmo na igreja. E ainda que empreendamos um esforço hercúleo no afã de tentar distinguir, tirar, fazer uma separação absoluta do joio e do trigo, isso não será possível, porque somos totalmente incapazes e preponderantemente porque não é uma tarefa nossa, e sim do Senhor fazer a separação do joio e do trigo. Então, quando estudamos a parábola anterior, encontramos um semeador que saiu a semear e obteve 6 resultados diferentes da sua semeadura. A parábola do semeador. O primeiro resultado é que a semente caiu pelo caminho, não penetrou o solo e foi contaminada, aliás, foi comida pelos pássaros, ou seja, capturada e arrebatada por Satanás. O segundo, nós vemos ali que a semente caiu no solo pedregoso, até que teve até uma penetração naquele solo, mas logo morreu, não teve eficácia. O terceiro caiu num solo espinhoso, parecia até que iria prosperar essa semente, mas logo foi sufocado, murchando e chegando a morrer aquela semente. Finalmente, temos aquela semente que caiu no bom terreno, e essa teve pelo menos 3 bons resultados. A primeira produziu 1:30, 3.000% de produção ou de multiplicação. A segunda produziu 1:60, 6.000% de produção ou de multiplicação. E a terceira e última produziu 1:100, 10.000%, ou seja, uma produção abençoadora. Já na parábola que estamos agora em apreciação, a do trigo e a do joio, há 2 semeadores. Lembre-se, na outra havia um semeador, aqui há 2 semeadores.
duas espécies de sementes diferentes. Lá havia apenas uma semente e a semente era poderosa. Aqui nós temos duas sementes diferentes, temos duas colheitas, a colheita do bem e a colheita do mal. Percebam aqui os paralelos, pois na primeira parábola há 4 tipos de solos e não há uma divisão equânime do campo em que essas sementes caíram ou que foram plantadas. Assim, os 4 tipos de solos poderiam ser encontrados no mesmo campo, não havendo exclusividade para o bom terreno a despeito dos demais. Ou seja, eles se encontravam e eram entremeio entre o solo bom e o solo ruim no mesmo campo. E aqui está uma importante informação para a nossa reflexão desta noite, pois, como disse antes, o campo é geral, mas o solo em que cai a semente é aquilo que tem a especificidade, isto é, como está o seu coração nessa noite? Qual é o solo do seu coração? Mas vamos lá, vamos tentando capturar as figuras desse texto, ou as figuras constantes nesse texto, para as devidas explicações. A primeira figura que já salta logo na leitura dos primeiros versículos é o campo, é o próprio campo. E autores como o famoso teólogo inglês A.W. Pink e outros vão afirmar que esse campo aqui referenciado representa o mundo religioso, ou seja, a igreja visível de Cristo na face da terra. Para esses, é uma clara revelação profética do próprio Cristo de que a sua igreja, visível aqui na face da terra, seria imperfeita, ou seja, carregaria consigo imperfeições, e isso pelo menos em 2 dimensões. A primeira delas é que aqueles que realmente foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que compõe essa igreja, são imperfeitos, pois ainda estão sujeitos ao pecado, significando dizer que carregam consigo as suas falhas pessoais. Mas o segundo é porque no curso de toda a história se filiaram ao corpo visível de Cristo pessoas que efetivamente nunca nasceram de novo, isto é, pessoas que nunca foram salvas verdadeiramente e muitas vezes atrapalham o verdadeiro crescimento da igreja. Assim, nesse caso, o propósito dessa parábola seria clarear a realidade espiritual para o primeiro grupo, trazendo-os a uma realidade de maturidade em sua fé e desbaratando o segundo, mas dando-lhes a oportunidade de arrependimento. Pois, como a parábola descreve, o julgamento será só no fim dos tempos. Assim, há a oportunidade do joio, num certo sentido, se tornar trigo. Mas Jesus deixa claro aqui, quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo 24, que o campo é o mundo, e esse é seu mundo, é das suas mãos, Ele é o Senhor desse mundo, está descrito lá no verso 38. Lembre-se que essa reivindicação de Jesus, reivindicando o poderio e todo o domínio no mundo, ela não é ilegítima, pois lá no capítulo 24, versículo 1 de Salmo, vai dizer, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Aliás, esse foi o texto que o nosso querido irmão João, a ministrar aqui o nosso dízimos e ofertas, fez valia, ou lançou mão para ministrar o nosso coração. De fato, tudo procede de Deus, tudo procede de Cristo, portanto, tudo é dele. E ainda lá em João capítulo 1, versículo 3, vai dizer o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso ele tem o direito legítimo, primazia, direito de propriedade de todas as coisas. Contudo, é inegável que durante todas as épocas da história da igreja, sempre estiveram presentes no mundo religioso, isto é, dentro da igreja de Cristo, tanto o trigo, quanto, que era muito desejável, que é desejável, como o joio, e esse indesejado. Com isso, podemos dizer que aqueles que foram, de fato, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, formam a boa semente, o trigo, e esses são filhos de Deus. Mas a semente que foi infiltrada, o joio, os filhos do diabo, os filhos de Belial, sempre também estiveram presentes na igreja visível. Mas vamos lá, vamos tentando pegar outras figuras para poder agasalhar o nosso coração com as compreensões para uma possível aplicação nos finalmente. A outra figura que aparece é a figura dos 2 semeadores. Lembre-se que Jesus, ao subir aqui no seu barco, ele está falando de um barco, no versículo 3 você pode ler, nós lemos no culto da manhã, ele sobe no barco e ele passa a ensinar uma multidão por intermédio de parábolas, está no versículo 3 do capítulo 13 de Mateus. E contando
contando essa parábola, ele inicia com a primeira do semeador e ele vai contando 8 parábolas consecutivamente. Essa aqui é a segunda, a primeira, como já fiz referência, nós analisamos pela manhã. Significando dizer que a sua audiência continua a mesma, por isso eles ainda têm o background da primeira parábola que Jesus contou, ainda estava ali muito fresquinha na sua mente. E nesta apresentação, apresenta-se um único semeador. Já fiz referência disso também, mas essa informação vale a pena para agasalhar no seu coração. No caso desse primeiro aqui, esse fazendeiro, esse semeador, está fazendo uma alusão clara, bem objetiva ao próprio trabalho de Cristo e, por extensão, o trabalho da sua igreja, aqueles que semeiam a boa semente. Já nesta segunda parábola, temos a apresentação de 2 semeadores. 2 semeadores, completamente antagônicos quanto à sua essência e quanto à sua natureza. O primeiro continua sendo Cristo, o Filho do Homem, vai dizer isso no capítulo 13, no versículo 37. Mas o segundo é apresentado como Satanás, o inimigo, o maligno, está no versículo 25, no versículo 28 e também no versículo 38 e 39. E esse inimigo, assassino, é mentiroso desde o princípio. Jesus vai dizer isso lá em João capítulo 8, versículo 44. Desde o início da criação, ele vem semeando a semente da corrupção, a semente da maldade, o joio, e isso aconteceu já no princípio, lá no jardim do Éden, quando ele inoculou essa semente no coração dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Perceba que existe um apontamento bem específico feito por Cristo. Ele vai dizer no versículo 25 que nós lemos, que um inimigo, o seu inimigo, ou seja, o inimigo de Cristo foi quem introduziu aquela semente. Amados, Satanás e os seus asseclas, os seus demônios, sempre foram inimigos de Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, vai mostrar essa luta, na verdade, a tentativa de Satanás de dissuadir Jesus Cristo do seu objetivo. Além disso, nós temos a trindade do bem e a trindade do mal. Ambas são opostas. Nós temos, por exemplo, o Pai e o mundo em oposição. 1 João capítulo 2, versículo 15 vai dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Também a oposição do Espírito e a carne. Nós lemos isso quando estudamos Gálatas capítulo 5, especialmente aqui no versículo 17, vai dizer: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Também temos Cristo em oposição a Satanás, é o que vai dizer Gênesis capítulo 3, versículo 15, o próton evangelho, diz o seguinte ali: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Também no final dos tempos nós teremos o triunvirato, a besta, o falso profeta e o anticristo. Todos serão derrotados com o sopro da boca de Cristo, é o que vai dizer 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Por outro lado, um detalhe bastante interessante aqui é que, embora a Bíblia nos diga que o mundo jaz no maligno, 1 João capítulo 5, versículo 19, mas o texto aqui vai referenciar que esse inimigo que semeou no campo, semeou num campo que não era dele. Esse versículo 25 vai deixar claro isso. Isso reforça a ideia que tudo, absolutamente tudo, e tudo é tudo, não exclui nada, é do nosso Senhor e Cristo, e um dia ele retornará como príncipe dos reis da terra, é o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Mas voltamos um pouco aqui ao texto que nós estamos em apreciação, e perceba a artimanha, a astúcia peculiar deste inimigo, ainda no versículo 25. Diz o seguinte, versículo 25: mas dormindo os homens, os servos daquele semeador, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Preste bem atenção, ele esperou um momento adequado, ele, o inimigo, espera um momento adequado em que os servos do semeador dormiam, e neste espaço temporal ele age com rapidez e semeia a sua semente maligna, o joio no meio do trigo. O texto não tensiona ou não mostra uma falta de responsabilidade dos servos deste Senhor no que tange respeito ao cuidado do campo, pois era natural que eles estivessem dormindo durante a noite. Mas o texto realça
a natureza vil, a natureza inescrupulosa deste inimigo, além de explicitar a sua forma de trabalho, sempre nas escuras, sempre na surdina, sempre escondido e em meio às trevas. É assim que ele sempre agiu e continua agindo, no mesmo ardil contra os servos de Deus. Ele não habita na luz e nenhuma luz habita nele. Por isso precisamos estar com os olhos sempre abertos. Mas agora passamos para um produto dessa semeadura, da semeadura que esse inimigo faz com sutileza ali naquele campo. Pois um dos semeadores semeou o trigo, que é a boa semente, ou seja, aquela semente de qualidade, a semente abençoadora. E o outro, que é esse que nós estamos vendo aqui, o inimigo, semeou a erva daninha, semeou o mal, a semente de má qualidade. O ardil de Satanás se mostra aqui também, pois alguém não precisa, por exemplo, armar uma arapuca para capturar um passarinho que já está preso na gaiola, pois esse já está preso. Não faz sentido Satanás semear a sua semente maligna entre o campo de joio, pois esse campo já é dele. Por isso ele sempre se esforçará para colocar a sua semente ruim, a sua semente maligna, a semente do mal, no meio das sementes boas, no meio do trigo, porque fazendo isso ele vai contaminar, vai ter possibilidade de contaminar essas outras sementes. E o que nós podemos entender então destas duas figuras? Primeiro, temos aqui primeiramente a questão do próprio joio. Vejam, aqui tem algo interessante para a gente avaliar, porque o intento desse inimigo é puramente maligno, pois ele planta algo que é verdadeiramente uma praga, uma erva daninha, sem nenhum valor, não tem valor nenhum se não contaminar e dificultar o crescimento da boa semente. Outro detalhe importante quando estamos falando aqui ainda do joio, é que porque o inimigo escolhe o joio e não uma outra erva daninha? Seria uma pergunta sua. De fato, a escolha do joio foi proposital, pois se fosse qualquer outra erva daninha, seria facilmente identificada e arrancada, porém o joio é quase idêntico ao trigo em suas fases iniciais. Só é possível identificar a diferença de um entre o outro quando ambos crescem, e essa é a mesma sutileza que Satanás continua utilizando. De vez em quando ele introduz o joio da sabedoria carnal, ele introduz o joio do orgulho, da altivez, da prepotência, da arrogância, e tudo isso passa incólume, com tanta sutileza que nós achamos que de fato são reações verdadeiras, de verdadeiros cristãos. Assim, os maus são semeados entre os bons, e a diferença nem sempre é visível, pois a semelhança é grande. Eles vão à igreja, eles oram, eles leem a Bíblia como cristãos, como fazem os cristãos, mas não são verdadeiramente servos de Deus. Então Jesus deixa claro na sua interpretação, especialmente no versículo 38 aqui dessa parábola, que o joio são os filhos do maligno. Sim, o joio são os filhos do maligno, e aqui está a diferença pivotal entre os filhos do reino e os filhos do maligno. E neste ponto podemos fazer um paralelo com a fala de Jesus, lá em João capítulo 8, e a fala que ele está tendo aqui. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João, quando ele está numa demanda contra os fariseus, ou entre os fariseus, ele deixa claro que esses não tiveram a sua origem no maligno, porém, parece que Satanás os capturou e os moldou a sua forma e semelhança, ao ponto de Jesus dizer no versículo 44, vós tendes por pai o diabo e quereis fazer os desejos do vosso pai. A verdade é que a semente maligna foi tão impregnada nesses corações que eles passaram a fazer a vontade do inimigo de Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito terrível e nós precisamos ter a atenção para avaliar os nossos corações, porque Satanás é ardiloso e ele planta a semente em lugares inesperados. Mas outra figura que aparece aqui, falamos do joio, mas a outra figura é o trigo. Sim, esse é visto e referenciado como a boa semente. São os filhos do reino, os filhos de Deus. E veja, Jesus, o Filho do Homem, sai com a sua bolsa cheia de sementes preciosas e semeia apenas as boas sementes. Essas sementes vão germinar, e ao germinar e frutificar, representarão vidas, transformarão vidas
pela palavra, aquelas pessoas que vivem verdadeiramente para a glória de Deus. Sim, os seus frutos serão sempre para a glória do nosso Senhor, porque são frutos de vida e vida em abundância. Mas, meus amados, o objetivo de Cristo, o nosso Senhor, é redimir esse mundo perdido. Por isso Ele está semeando ainda boa semente. Quando o pecado entrou no mundo, Deus tinha duas opções, duas possibilidades. A primeira era acabar de uma vez por todas com o pecado. E isso só seria possível se Ele acabasse, exterminasse com os pecadores. Ou então, redimir os pecadores. Só que para fazer isso, Ele precisaria enviar o seu Filho para morrer por eles. Deus, em seu infinito amor, optou pela segunda opção, a de redimir os pecadores. Por isso, seu Filho veio ao mundo para trazer a salvação. Assim, Ele nos redimiu e agora está no trabalho de semear esses redimidos neste mundo de pecado e de miséria, para que nós produzamos frutos para a glória eterna dele e alcancemos os outros para esse reino. Nós somos, sim, a boa semeadura desse Deus. Deste modo, não é por acaso que você está aonde você está nesse momento. Não é por acaso que você está nessa família, nessa faculdade, neste trabalho, porque Jesus te comprou por um alto preço. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, vai dizer que, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso vão, da vossa vã maneira de viver, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sim, incontaminado. Jesus pagou um alto preço e Ele fez tudo isso por amor a você, além de te constituir herdeiro e herdeira de um trono imarcessível de glória. Romanos capítulo 8, versículo 17 vai dizer exatamente isso. E você sabe por quê que Ele fez isso? Para te plantar aonde você está, para que você frutifique neste lugar, no mundo onde Deus te plantou. Meu amado, faça uso dessa bênção, desse benfazejo em sua vida. Mas nessa altura do texto surgem duas perguntas intrigantes e ambas feitas pelos servos do semeador. A primeira pergunta é: o Senhor não semeaste no teu campo a boa semente? Como então apareceu o joio? Essa pergunta está no versículo 27. Veja, o que os servos estão deixando claro, sem nenhuma dúvida, é que primeiro o campo era do semeador, não era do inimigo. E depois eles dizem que foi semeado uma boa semente, não foi uma semente de má qualidade. Além disso, ele vai deixar claro que a forma com que o semeador trabalhou foi adequada. Meus irmãos, o fato é que o nosso Senhor sempre semeia a boa semente do Evangelho. E Jesus explica então a situação, dizendo que, na verdade, como sempre o Pai semeia a boa semente, o que ocorreu foi que um inimigo fez isso. Foi o inimigo que semeou no campo aquela semente, a semente do joio no meio do trigo. E a segunda pergunta é, eles dizem então, olha, o Senhor quer então que nós arranquemos esse joio do meio do trigo, o joio do campo? Bom, o que nós temos aqui é uma pergunta bastante ativa, pois ao identificarem o problema, ou acharem que identificaram o problema, os servos querem mesmo nesse momento livrar aquele campo do joio, ou seja, tirar todo o joio. Para isso querem arrancar de uma vez por todas o joio do meio do trigo. E o semeador responde no versículo 29, uma resposta interessante. Ele diz o seguinte, ele respondendo: não quero que façam isso, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo no meio deles. Olha que resposta interessante. Essa resposta está cheia de cautela e poderíamos até dizer cheia de amor e carinho, pois a despeito da situação calamitosa que eles tinham diante dele, ele ainda está preocupado com a situação ao redor. Como já vimos anteriormente, antes de crescerem, o joio e o trigo são praticamente idênticos. Então, provavelmente ao tentar eliminar o joio do meio do trigo, os seus servos danificariam o trigo, aquele que era a boa semente. Com isso, aprendemos que, embora possa haver joio no meio do trigo, até na igreja, isto é possível, mas nós não somos, de fato, autorizados para que, pela própria mão, arranquemos o joio do meio do trigo. Sim,
Ele não nos autorizou a fazer nenhum julgamento e nem tampouco sair caçando joio no meio do trigo. Assim como os servos dessa passagem, nós também não temos habilidades para isso e nem tampouco competência. Essa responsabilidade de separar o joio do trigo é do Senhor e continuará sendo dele até o dia final. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o âmago do nosso coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 vai dizer o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele sabe quem é quem no reino dele. Por isso, deixemos a Ele esse encargo. Cabe a Ele avaliar o coração de cada um de nós. E a você e a mim, cabe avaliarmos o nosso coração, cada um a si mesmo. E buscarmos entender que tipo de fruto estamos produzindo. Qual é o solo do seu coração? E que tipo de fruto nós estamos produzindo? Mas ainda dentro da resposta do semeador aos seus servos, ele deixa algo interessante a ser considerado, especialmente no versículo 30. Ele diz o seguinte: deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, até o dia da colheita. Por ocasião da ceifa, então direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e ateai-o em molhos, e jogai para queimar, mas o trigo ajuntai-os no celeiro. Em outras palavras, o semeador está dizendo aos seus servos: fiquem tranquilos, pois essa mistura não será para sempre. Haverá um tempo em que os ceifeiros virão e arrancarão o joio e queimarão, mas o trigo será separado, colhido e colocado no celeiro. Irmãos, essa colheita será poderosa, será o dia do juízo, o dia do juízo final. Veja aqui que esses ceifeiros farão essa colheita, eles são especialistas nessa arte de distinguir joio de trigo, e essa separação vai ser feita de maneira extremamente atenciosa. Primeiro tira-se o joio, ateia-se em molhos e coloca para queimar, e depois pega o trigo e coloca no celeiro. Veja como vai ser. O versículo 41 do capítulo 13 vai dizer o seguinte: mandará o Filho do Homem, ou seja, mandará Jesus, os seus anjos, e eles colherão o seu reino, do seu reino tudo que causa escândalo, e aquilo que cometem, aqueles que cometem iniquidades. Olha só quem vai fazer essa distinção. E depois de serem colhidos e ateados em molhos, essa erva será destruída pelo fogo. Será um dia de grande lamento. Mateus capítulo 13, do versículo 42 em diante, vai dizer o seguinte: lançai-os na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A essa época, meus irmãos, já está muito bem designada. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, diz: pois Deus determinou um dia em que a justiça há de julgar o mundo. O dia já está marcado. Nós não temos diante de nós e não sabemos e não podemos fazer a diferenciação. Mas saibam, diferente do que alguns querem e creem, que acham que a história é cíclica, ou que mesmo ela está caminhando de maneira desgovernada, creiam, a história é teleológica. Isto quer dizer, ela está caminhando para um desfecho final, para o dia do juízo final, e ninguém escapará deste julgamento. Quer você queira, quer você não queira, é um fato, e neste dia Deus vai separar o joio do trigo. Meus irmãos, nós não podemos e nem devemos tentar precisar o dia. Não sabemos qual vai ser o dia desses acontecimentos, mas o fato é, vai acontecer. Quer você queira, quer você não queira. Quer você creia, quer você não creia. Vai acontecer o dia do juízo final. E naquele dia, os ceifeiros obedecerão à convocação do Filho do Homem, como descrito aí no versículo 41, e farão a separação do joio e do trigo de maneira muito adequada. E nesse dia, todos testemunharão a ratificação do juízo de Deus sobre Satanás, os seus demônios e todos aqueles que morreram sem Cristo e longe de Cristo. Mas amados, aqui está descrito um ai solene, um solene ai,
pois o que Jesus está dizendo é que aqueles que se encontrarem como joio no dia do juízo final terá um destino trágico, assim como o joio teve aqui nessa parábola. Irmãos, nós temos aqui uma descrição muito forte e terrível do destino deste grupo, pois as palavras aqui, atirai e lançai no fogo, remonta a uma ira sobre esses que praticam o mal. A expressão também será queimado, significa que ali haverá um horror no inferno, no lago de fogo. A expressão haverá pranto e ranger de dentes mostra também a angústia e o sofrimento que haverá naquele dia. De fato, será um destino horrendo, um dia de angústia, um dia de desprezo irremediável. É o que vai dizer também Mateus capítulo 8, versículo 12. Porém, há uma colheita bem diferente aguardando o trigo, e esse será colhido e cuidadosamente colocado no celeiro divino. E aqui temos uma certeza, a despeito de na igreja visível poder haver o joio, na igreja espiritual isso não é possível. Então, assim como é impossível haver o trigo no meio do joio sendo lançado no fogo e queimado, pois os ceifeiros separou cuidadosamente ambos, aqui neste celeiro celestial também não haverá mais joio, sim, não haverá nenhum sequer. É o que vai dizer exatamente lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, quando ele diz quando isso acontecerá. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor virá, descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntos com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Sim, meus irmãos, quando Jesus voltar nos ares, estarão então recolhidos, ou serão recolhidos, todos aqueles que forem trigos, o trigo do campo do Senhor, o trigo lançado nesse campo que é o mundo. E ele já nos disse qual vai ser o destino, qual será esse celeiro. João capítulo 14, versículo 1 ao 3, é um texto que eu gosto tanto. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai, no celeiro do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O destino que nos aguarda, o destino dos justos é maravilhoso. O versículo 43 vai dizer que esses resplandecerão como o sol eternamente. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, vai dizer que o Deus de toda graça em Cristo já nos chamou para essa eterna glória. Esse é o destino do trigo, o trigo semeado pelo Senhor. Eu quero concluir essa reflexão, essa meditação, fazendo uma pergunta e um aplicativo para você. Algumas perguntas e um aplicativo para você. Como você está nesse momento? Você é trigo, o trigo do Senhor, ou você é o joio? Sim, eu sei que é uma pergunta difícil de se responder, principalmente quando acabamos de ver o final dos dois. Porém, precisamos depreender que ainda estamos vivendo na época da graça. E se porventura você ler esse texto agora à noite, no texto de Mateus capítulo 13, e se identificar como joio, ainda é possível se tornar o trigo. Ou seja, nesse certo sentido, o trigo ainda é possível ser transformado pelo Senhor e pela sua maravilhosa graça. Jesus não excluiu essa mudança antes do fim dos tempos. Ele está dizendo que ainda não chegou à possibilidade. Assim temos a plena certeza que Jesus já derrotou o inimigo e também pode transformar aquelas pessoas que porventura estejam vivendo no seu reino, agora em servos de Deus. Antes do juízo final chegar, ainda há tempo para ser transformado em filho de Deus. Mas alguém pode dizer para mim: ufa, então eu tenho bastante tempo, posso continuar a minha vida assim mesmo, do jeito que estou levando, e antes do dia final, do juízo final, eu vou a Deus e resolvo a minha situação.
saiba de uma coisa, Deus é misericordioso para perdoar e restaurar qualquer coração, mas nós não sabemos qual será o dia do juízo final. Pode ser hoje mesmo, ao término dessa mensagem, ou após eu terminar de falar essa expressão, pode ser hoje mesmo. E se você não estiver preparado ou preparada, aí sim o seu destino será como o destino do joio. Portanto, se você se identificou assim na sua vida, não espere mais nenhum segundo. Venha a Jesus e o receba como seu único e suficiente Salvador. Assim, você se tornará joio, se tornará trigo no tempo, e no tempo oportuno, Deus vai recolher você e levar você para o celeiro divino, como já lemos em João capítulo 14, versículos 1 até o versículo 3, onde você desfrutará eternamente da sua presença maviosa e gloriosa. Meu querido, minha querida, nós vamos cantar uma canção nesse momento, vamos ter uma meditação musical, mas eu quero voltar e orar com você diante dessa realidade. Foi o próprio Jesus que escreveu. Jesus está identificando uma realidade no meio da igreja, e Ele está dizendo, olha, é necessário que haja uma transformação. Então, nós vamos cantar, e depois eu quero regressar com você, orando para finalizar esse culto, finalizar esse tempo, mas ao mesmo tempo apresentando o seu coração ao Senhor Jesus. Vamos cantar? Vamos adorar ao Senhor nesse momento?